Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Doutor e a equipa que o acompanha aqui hoje, e também por ser o novo Presidente da Caixa e por o vermos aqui pela primeira vez neste papel. E começava por perguntar, a Caixa registrou prejuízos de 1.859 milhões de euros este ano, que se devem em grande parte a imparidades que foram registadas. A Caixa registrou imparidades de mais de 3 mil milhões, pelo que temos ouvido, que foi um aumento face ao primeiro semestre de 2016, mas menos do que aquilo que previa, aparentemente, o Dr. António Domingos. Nessa altura, em junho de 2016, o European Banking Authority revelou num relatório que o rácio das imparidades na Caixa era de 47% do crédito em risco, que se encontrava acima da média dos bancos portugueses, que eram analisados por esta entidade, e nessa altura esse rácio da média dos bancos portugueses era 44%. Por isso a minha primeira pergunta é se pode confirmar que este aumento se deve a uma alteração de critérios da própria Caixa Geral de Depósitos no registro de imparidades e não a decisões da administração anterior ou de uma possível deterioração da situação de crédito no segundo semestre de 2016. Muito bem. O tempo não está parado. Vamos, sim, terá-nos com tempo. Vamos acordar para se tornar mais dinâmica esta audição, que eu não passo a palavra, é a pergunta-resposta seguida. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos seus deputados. E passava desde já à resposta. A Caixa registrou prejuízos conforme referiu e penso que da sua pergunta havia a salientar dois aspectos. O primeiro foram de facto menores que os previstos no plano inicialmente entregue, uma vez que o plano foi feito com base numa estimativa com base em rácios do setor e rácios internacionais e, portanto, as imparidades registadas definitivamente passaram por uma revisão dos créditos, designadamente individual de todos os créditos acima de 3 milhões, que o anterior Conselho de Administração fez e que este Conselho de Administração reviu. O crédito, de facto, não teve uma deterioração desta magnitude nos 6 meses, mas houve uma recapitalização que levou, conforme é do conhecimento dos senhores deputados, a que houvesse uma entrada de capital na Caixa que tinha como pressuposto uma revisão dos ativos. E, portanto, o pressuposto que foi anunciado, logo penso que primeiro em julho e depois materializado em julho de 2016, depois materializado aqui nesta comissão pelo anterior Presidente da Caixa em 4 de janeiro, foi no sentido de que essa revisão dos ativos tinha que ser feita na ótica de um investidor privado que ia entrar no capital de um banco e, portanto, que teria que fazer um investimento significativo. Na prática, estamos a falar de uma capitalização que envolve, como é do vosso conhecimento, cerca de 4,9 mil milhões de euros. E, portanto, respondendo de novo à sua pergunta, há de facto uma alteração de critério que resulta precisamente da condição de recapitalização que foi indispensável ser feita nesses termos, segundo a Direção-Geral da Concorrência, para não ser considerada ajuda de Estado. Muito obrigada, Sr. Doutor. E então, tem alguma ideia do período em que poderão ter sido concedidos os créditos que causaram mais problemas à Caixa Geral de Depósitos, seja por representarem créditos em risco ou até conduzirem diretamente a imparidades, e poderá ter sido uma parte do motivo para esse risco estar relacionado com garantias insuficientes ou sobrevalorizadas? Na banca, como
Muito obrigado. As imparidades na banca portuguesa, como os senhores deputados sabem, é bastante distinta nos bancos que têm exposição às grandes empresas e nos bancos que não têm exposição às grandes empresas. E, portanto, temos um conjunto de imparidades de grande dimensão no Novo Banco, no Milênio BCP e na Caixa Geral de Depósitos, como tem sido registado e tem sido público, e, portanto, outro tipo de imparidades bastante menores para quem não tem essa exposição às grandes empresas. Isto quer dizer que cada um destes bancos tem algumas especificidades no tipo de imparidades relativamente a alguns créditos, ou seja, alguns créditos são específicos mais de um banco A ou de um banco B ou do banco C, por motivos diversos, mas os outros créditos são muitas vezes comuns a 2 ou a 3 dos bancos. O que isto quer dizer é que, e designadamente, como todos sabem, com uma forte concentração na parte de construção e de imobiliário. Isto por um lado, e portanto para dizer que há aqui um conjunto de créditos que é comum aos bancos que tinham exposição e davam crédito às grandes empresas. Por outro lado, respondendo à sua questão de que data é que estes créditos foram originados, a própria Caixa Geral de Depósitos publica no seu relatório de contas os créditos com as imparidades. E, portanto, isso foi publicado com origem, portanto, de concessão. Isso foi publicado em 2015. E, portanto, isso será de novo publicado em 2016. A leitura de 2015 não é totalmente correta. Porquê? Porque o quadro aponta as datas em que os créditos foram reestruturados, o que faz com que os créditos sejam, portanto, tratados como mais tarde. O que, em 2016, se for, portanto, essa informação será dada com essa dupla contagem, ou seja, na origem e no início. Agora, há uma coisa que os senhores deputados também sabem relativamente às datas dos créditos. Até 2007, todos os bancos estavam a crescer em crédito, estávamos antes da crise financeira e os rácios de loans to deposits, portanto, dos bancos, eram em média 160%, 170%. O que queria dizer que todos estavam a crescer em crédito. Depois de 2007, houve uma travagem claríssima, os bancos foram obrigados a desalavancar, quer por questões regulatórias, quer sobretudo por questões de liquidez e de capital. O que leva a que, depois de 2008, eu diria que, espero que também haja melhor critério sempre de uma forma crescente, ou seja, que se dê melhor crédito hoje do que o que se dava em 2008, que se dê melhor crédito em 2008 do que o que se dava em 2004, e assim sucessivamente, mas há uma razão que é inexorável. Depois de 2008, há muito menos possibilidade de haver concessões de grandes montantes. Certo? E isto aplica-se a toda a banca, não é à Caixa, não é ao Banco A, a toda a banca portuguesa, certo? Ou seja, há aqui uma questão de desalavancagem que os bancos tiveram que fazer e de menor possibilidade de novos créditos. E, portanto, por exemplo, o crédito mal parado de grandes dimensões que existe depois de 2008, na Caixa e noutros bancos, eu penso que são 2, 3 casos de dimensão. Mas eu diria, espero que por motivos de melhor concessão de crédito, por melhor regulação, mas também por claramente menor concessão e também, diria eu, de menor procura de crédito bom. Não é? Ou seja, temos claramente também, face à deterioração do cenário macroeconómico, portanto, maior risco e os bancos terem maiores dificuldades em assumirem esses riscos e, portanto, não fazerem as mesmas concessões de crédito. Muito obrigada. Então podemos já concluir das suas respostas até agora que a recapitalização se deve a uma revisão dos ativos e uma alteração da forma como os analisavam e que os créditos mais problemáticos foram
contratados, digamos, até ao ano de 2007. Eu aproveitava para lhe pôr uma pergunta muito rápida ainda sobre este tema, porque referiu a questão de vários bancos entrarem frequentemente em operações de crédito às grandes empresas. E a questão que eu punha aqui é, nesse conjunto de grandes empresas, considera que a Caixa, face a esses créditos problemáticos em grandes empresas, está mais bem emparizada ou não do que os outros bancos que também entraram nos mesmos créditos? Obrigada. Bom, Sra. Deputada, se me dá licença, a sua conclusão é um bocadinho simplista, porque as necessidades de capitalização da Caixa não se devem só à questão das imparidades. Ou seja, só para termos uma ideia muito clara, entre 2012 e 2016-17, onde estamos, as exigências de regulação aumentaram 3 pontos percentuais. Só isto são 1.600 milhões de euros. Ou seja, independentemente do exercício da imparidade, só por questões regulatórias haveria que aumentar 1.600 milhões de euros. Por outro lado, também, se o balanço da própria Caixa, à semelhança de todos os outros bancos portugueses, aliás, como era obrigatório por causa da desalavancagem, não tivesse diminuído, por exemplo, se nós tivéssemos em 2016 o mesmo ativo, os mesmos riscos ponderados que em 2012, isso significaria também a necessidade de ter cerca de mais 1.400 milhões de euros. Portanto, a necessidade de capitalização não vem só das imparidades. Aliás, porque ainda em termos regulatórios, lembro que vamos ter novas exigências já de capitais adicionais em 2018, quando há atuais buffers facultativos que passam a obrigatórios. E, portanto, eu diria que a capitalização seria sempre necessária. Por outro lado, também me parece que não pode ser escamoteado um assunto, que é a Caixa tem prejuízos nos últimos 6 anos. Portanto, a sua capitalização, a uma entidade que não gera lucros, acaba sempre por ter que ser feita para manter a sua atividade. Portanto, o que eu aqui queria sublinhar é que há várias componentes que levam à necessidade de capitalização. Sim, eu percebo. Aliás, eu não tinha retirado essa conclusão assim, mas compreendo perfeitamente a sua resposta. Relativamente, então, ao período de gestão do Dr. José de Matos, pode confirmar que a Caixa sempre respeitou os rácios de capital e que as contas sempre foram auditadas e aprovadas? Eu sinceramente não fui fazer nenhuma auditoria ao passado. Isso quer dizer, a minha percepção é que as contas que foram sempre auditadas, penso que é público. Portanto, sobre isso tenho a informação que é pública e penso que isso é feito. Os rácios foram cumpridos ou não? Eu penso que os rácios são totalmente do conhecimento das autoridades e se em algum momento os rácios não foram integralmente cumpridos, foi com a anuência das autoridades. Aliás, eu lembro que a própria Caixa estava, como é do conhecimento de todos, em 31 de dezembro, abaixo dos rácios exigidos. Mas porquê? Porque tinha um acordo com as autoridades no sentido de que iria fazer um aumento de capital e que, portanto, passaria a cumprir com os rácios. Mas, por exemplo, particularizando ainda a sua resposta, por exemplo, em dezembro de 2016 não se cumpria com os rácios. Mas já havia todo um plano aprovado. E, portanto, uma coisa é não cumprir com os rácios sem avisar, sem negociar, sem ser do conhecimento das autoridades. Outra coisa é ter um plano credível que as autoridades aprovam e que, portanto, nesse sentido, saibam que vai ser reposto os rácios e a normalidade.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Desculpe, só não me respondeu àquela pergunta sobre os créditos que eram concedidos por vários bancos. Não sei, se calhar não sabe e por isso não respondeu. Sobre os créditos que eram concedidos por vários bancos diferentes a grandes empresas e se sabe se a Caixa, neste momento, depois da operação que foi feita, está mais bem emparizada ou não do que os outros bancos face a esses créditos eventualmente problemáticos. Nós não conhecemos as imparidades dos outros bancos. Aliás, por exemplo, o Novo Banco só hoje é que anunciou as imparidades que fez. E por outro lado, também repara, as imparidades podem ser diferentes de banco para banco de acordo com as garantias que o próprio banco tem. Ou, por exemplo, de acordo dentro do próprio grupo, a que entidade é que é dado o crédito. É totalmente ter o crédito na holding do que ter numa companhia operacional que gera cash flow. Portanto, quer dizer, pode haver, e há, com certeza, diferenças de imparidade relativamente a créditos à mesma entidade por diferentes entidades bancárias. Muito bem, muito obrigada. Então, agora, para falar assim no presente, a Caixa tem prevista uma recapitalização que entre Estado e privados ascende a mais de 5 mil milhões de euros. E desse valor, o que eu gostava de lhe perguntar, até porque referiu há bocado, é o que é que corresponde às necessidades que são necessárias para cumprir os rácios, e eu diria, e não sei se sabe exatamente os montantes, mas até ao final eu penso que os rácios, a regulação estabilizará em 2019, é a percepção que eu tenho. Mas tem ideia de quanto deste capital é que serve para cumprir os rácios regulatórios? Vou tentar responder em duas partes. Portanto, a primeira, se eu bem percebo, é se esta administração entende que há capital em excesso. E eu tentarei... Certo. Bom, portanto, em termos de capital... Muito bem. Em termos de capital, o que é que temos? Temos, portanto, as tais maiores exigências regulatórias que já falámos. Temos exigências específicas que os senhores deputados sabem que existe para cada banco, de acordo com o seu nível de risco e de acordo com a sua própria posição sistémica, ou seja, um banco sistémico em Portugal, porque é disso que estamos a falar, não sistémico em termos europeus, mas sistémico em Portugal, tem requisitos de capital mais elevados. Por outro lado, um banco que no seu balanço tenha maior risco, tem requisitos mais elevados para o mesmo nível de ativos e para o mesmo nível de ativos designadamente ponderados do que outro banco que, para esse mesmo nível de ativos, esses ativos sejam de melhor qualidade. E, portanto, tudo isto são exigências de capital. Depois também, este próprio nível de risco do próprio banco é ponderado por vários aspectos. Um deles pela qualidade da sua carteira de crédito, mas, por exemplo, por outros fatores tão variados como, por exemplo, o nível de reação aos stress tests. Por exemplo, bancos que em toda a sua carteira de crédito tenham floor zero, têm muito menos variação de stress em caso, por exemplo, de um cenário de taxas de juros do que aqueles bancos que não têm floor zero. Certo? E, portanto, esses bancos precisam de mais capital, como é, por exemplo, o caso da Caixa. Em igualdade com os seus parceiros, não é? Ou seja, portanto, para os mesmos níveis de crédito, os bancos que têm mais crédito sem floor zero têm essa maior necessidade. Por outro lado, também os bancos que também têm maior concentração de exposição ao imobiliário, como eu já disse, designadamente os grandes, também precisam de mais capital. Por outro lado, também, em termos de capital, vale a pena ter presente um aspecto que é do conhecimento dos senhores deputados. A Caixa, ao contrário de um banco privado, uma vez que a injeção de capital do seu acionista tem que sempre passar pelo teste de ser uma ajuda de Estado ou não ser ajuda de Estado, não pode estar a ir ao mercado. Portanto, a sua maneira de gerar capital, essencialmente, deve ser uma geração orgânica, através de lucros e de rentabilidade.
o que não tem acontecido nos últimos 6 anos. E, portanto, é preciso também, este aumento de capital deveria ter aqui alguma possibilidade de resposta a fatores de variância, designadamente aquilo que já foi dito aqui em 4 de janeiro nesta Comissão, que haverá necessidade, por exemplo, dos bancos constituírem passivos elegíveis, com um custo maior, elegíveis apenas para um caso de bail-in. E que nós não sabemos ainda qual é o valor que vai ser no âmbito do MREL, não é? Do Minimum Requirement for Own Funds. Por outro lado, ainda temos a alteração contabilística das imparidades, a IFRS 9, que vai ocorrer em 2018. E, por outro lado, temos ainda a necessidade de comparar com os peers da Caixa. Ou seja, a Caixa fica neste momento com um rácio de cerca de 12%. Quer dizer, os nossos peers com quem nós nos comparamos, basicamente o mínimo são à volta de 12%. Há bancos, os nórdicos têm bastante mais, há bancos europeus à volta dos 14%, mas, portanto, o que eu queria dizer com isto é que nós precisamos de ter capital para fazer face a isto. Fazer face a estes fatores. Para fazer face a estes fatores, a Caixa não apresenta capital a mais. E tem diversos fatores de risco que tem diversos, na opinião da administração, e tem diversos fatores de risco que podem fazer, que têm impacto neste banco como nos outros. Na realidade, Sr. Doutor, a verdade é que o capital tem custos. Nós percebemos naturalmente o desejo de ter a maior quantidade de capital possível. Isso é o que toda a gente, até as famílias, gostavam. Mas na realidade o capital tem custos e é preciso sempre ponderar de uma forma muito cuidadosa quais são os benefícios face aos custos que representa esse capital. E é nesse sentido que o supervisor estabelece rácios, que é para haver uma ideia, rácios regulamentares, que é para a instituição ter uma ideia do que precisa de ter. E dentro dos rácios que são impostos pelo supervisor da Caixa, existe, e peço que me confirme depois na sua resposta, um que inclui, que se refere, enfim, que poderíamos chamar uma almofada financeira para situações de risco. E, portanto, os rácios que existem, ou os rácios regulamentares que existem, já cobrem algumas situações de risco especiais e acautelam esses problemas. Portanto, a pergunta que eu ponho é, e ponderando bem os custos face aos benefícios, acho que nós, pelo nosso lado, pensamos em 3 custos que são importantes. Desde já os custos para os contribuintes, e falarei sobre isso um bocadinho mais tarde. Depois temos os custos para os trabalhadores da Caixa, porque obviamente quanto maior é o capital, em particular acima dos rácios regulatórios, mais é exigido em termos de reestruturação. E mais é exigido em termos de trabalhadores, de mandar trabalhadores embora, de fechar balcões e realmente ainda há uma dúvida, mesmo aqueles trabalhadores que permanecem na Caixa e que, mas pertencem a balcões que vão fechar, o que é que lhes vai acontecer? Isso também terá custos no futuro, vão ter que mudar as suas vidas, não é? Eventualmente para mudarem de balcão. E por isso, e para além disso ainda tem custos para os depositantes. Há maiores custos de deslocamento e há também um custo muito direto, que é o custo na remuneração dos depósitos e nas comissões, porque ainda em abril, comissões e outras operações, nós sabemos que o juro, neste momento o juro, eu estive a ver, confesso, o juro oferecido pela Caixa num depósito a 3 anos é 0,1%. É um bocadinho, enfim, reduzido. Os custos das transferências e dos cartões aumentaram todos em abril e
o exemplo, mais um exemplo dos custos que estas operações têm, é que agora um pacote de cheques, que antes custava 16,5 €, subiu para mais de 18 €. Portanto, há todo um conjunto de custos para os trabalhadores, para os contribuintes, para os depositantes, e esses custos têm que ser ponderados com os benefícios de ter, obviamente, capital. Eu reparo que eu pessoalmente também gostava de ter muito mais capital na minha vida do que tenho, mas enfim, é o que é. E, portanto, gostava de ter o seu comentário sobre esta comparação. Nós temos que, na sua pergunta, abordou vários aspectos, não é? Vamos ver se eu consigo responder a todos. O primeiro é: o maior custo para os depositantes é o banco não ter capital. Não conheço nenhum custo maior do que esse. E a maior responsabilidade de qualquer banco é para com os seus depositantes. Em segundo lugar, eu distinguia bem a questão da capitalização da questão da rentabilidade do banco. E elas estão ligadas, mas a capitalização é uma condição necessária para a rentabilidade do banco. Mas, feita a capitalização, o banco continua a dar prejuízo no dia a seguir. Aliás, infelizmente, nos dias que correm um bocadinho mais, porque o dinheiro, portanto, a liquidez em excesso é remunerada a um valor negativo de 40 pontos base. Portanto, quer dizer, os bancos pedirem capital em excesso, de facto, não é uma coisa positiva, e eu concordo consigo que tem custos. Mas a preocupação que eu vejo, e isto não é relativamente ao seu partido, mas não vejo, quer dizer que não vejo, é precisamente o retorno para o acionista. É porque a questão que se devia colocar é como é que se vai fazer o retorno para o acionista, que aliás consta como parte indispensável à capitalização da Caixa. Se não houver retorno para o acionista, então todos os pressupostos do acordo são violados. Porque então não foram feitos portanto, ou as metas não são atingidas, ou não foi feito de acordo com o que um investidor privado faria, que é o que está, como sabem, portanto, no acordo que foi divulgado pela DGCOM. E, portanto, eu distinguia bastante bem o que é o aumento de capital e aquilo que têm que ser as medidas para a Caixa sair. Este ano vai ser o 7º ano que vai dar prejuízo. Aliás, o acordo de capitalização, o que fala sempre é que a Caixa tem que ficar a gerar resultados positivos no longo prazo. E, portanto, é de facto indispensável que haja maneiras da Caixa gerar resultados. E gerar resultados positivos para, desde logo, poder cumprir o pressuposto da capitalização. E a questão das comissões, a questão da margem, etc., o caso da Caixa é relativamente simples, porque, ou simples ou complexo, como quiserem, de acordo com o ponto de vista, porque a Caixa é o banco que tem menores comissões relativamente ao seu volume de crédito, depósitos e ou transações. Não há nenhum banco que tenha tão pouco. E, por outro lado, é o banco que tem dos maiores custos de estrutura. E, portanto, claramente, independentemente da capitalização, a Caixa teria sempre que atuar sobre os proveitos que gera e sobre o seu custo de estrutura. Aliás, como a senhora deputada conhece, sabe, a relação, o cost to income da Caixa é o pior da banca portuguesa. E, portanto, isso não tem nada a ver com capitalização. Já o era antes e portanto, agora, portanto, o capital não muda a estrutura do cost to income, não é? Portanto, o que agora há que ver é como é que se age sobre a estrutura de custos e sobre a estrutura de proveitos. Relativamente à questão dos trabalhadores, o acordo que foi negociado prevê de facto a necessidade de baixar a estrutura de custos, até por diferentes razões, obviamente para a Caixa atingir a sua rentabilidade,
e, portanto, passa por várias áreas, quer dizer, não passa apenas pela parte dos trabalhadores, passa pelos diferentes custos, para a Caixa poder, de facto, ter uma estrutura de custos que os clientes queiram pagar, porque, de facto, os clientes não estão disponíveis para pagar 3 vezes mais comissões ou 4 vezes mais comissões que pagam hoje. Sr. Doutor, nós temos então depositantes que recebem 0,1% e fizemos uma operação, a Caixa fez uma operação de 500 milhões de euros de colocação de dívida perpétua, que é altamente subordinada, e uma taxa de 10,75%, penso eu, que é a taxa exata. E pergunto-lhe se sabe esta taxa, quantos anos é que demora um investidor a recuperar inteiramente o seu investimento inicial em juros? A primeira, quer dizer, está a falar com certeza de quem investiu, porque é que espera recuperar, não é? Porque, como disse, se esta dívida é altamente subordinada, designadamente se a Caixa Geral de Depósitos não gerar resultados e, portanto, deixar de ter meios libertos, o investidor nunca recuperará. Portanto, basta a Caixa Geral de Depósitos manter exatamente a sua trajetória, como estava até agora, e, portanto, por exemplo, o que eu lhe digo é que se terá zero, não é? Perderá os juros e o capital. O que nós esperamos é precisamente o contrário, não é? Ou seja, é que esses investidores sejam remunerados. Agora, eu lembrava que essa operação foi condicionada ao facto de permitir ao facto, portanto, a operação foi condição necessária para poderem ser injetados os 2.500 milhões de euros. E, portanto, de facto, a taxa de juro dessa operação é elevada, mas, por exemplo, esses títulos têm uma cotação, não tem muitas transações, mas o que é certo é que tem variado diariamente e, portanto, hoje está com uma taxa mais elevada, ou seja, os investidores estão com uma pior opinião sobre o seu investimento do que no dia em que a emitiram, que nós emitimos e que eles a colocaram a 10,75. Muito obrigada, Sr. Presidente.